Boa noite, mais um programa Resenha entre quatro linhas. Tudo bom, Nervo? Hoje é só nós dois, hein? Ica, hoje é só a gente segurando o barco, hein? Boa Então tá noite, bom. Ica, boa noite a todos. E é isso aí. Vamos comentar um pouquinho sobre a rodada. É pouca gente, mas eu acho que a conversa vai fluir bastante. Vai sim. Nervo, já vamos de cara já. Já vou trocar você. Você assistiu o Clássico ou assistiu o Bayern e o PSG? Confesso que eu fiquei bem dividido, viu? Eu fiquei muito dividido porque a gente sabe que Palmeiras e Santos sempre foi clássico de surpresas. E nos últimos anos tem sido cada vez mais, inclusive a rivalidade tem aumentado cada vez mais, né? É, Desde 2015 são times muito equivalentes, é. já disputaram grandes finais, mas eu fiquei muito dividido porque pela idade que eu tenho, é a primeira vez que eu vejo um francês na final, na Liga dos Campeões, não tinha visto antes, né? A gente teve o Olympique em 93, É. Muito, fazendo muito aquela tempo final atrás. linda. Lamentável o escândalo do Tapê, acho que não precisava pelo time que o Olympique tinha na época, lamentável. Mas o PSG entrou em campo ontem contra o Bayern, eu assisti também, assisti um pouco da partida também. Não foi uma partida brilhante como eu esperava, mas eu gostei do resultado, gostei do jogo no geral. Tá. Vamos trazer para o Brasil, vamos falar do clássico paulista aqui, o derby centenário, né? Ademir da Guia e Pelé já jogaram esse clássico, ganharam, perderam, empataram, fizeram goleadas e tudo mais. Ontem o Palmeiras, o Lucha mudou o time, o Nervo, né? Ele veio com uma escalação tumultuando já o meio de campo, colocando o Patrick de Paula como volante mais recuado, Gabriel Menino, que era um volante no Paulistão, ele adiantou mais para frente, colocou o Bruno Henrique para ajudar o Patrick de Paula a sair daquela função, né, mais travada, e colocou o Sim, Lucas Lima, né? Tirou o ponteiro direito ali, colocou o Lucas Lima, colocando o meio de campo mais leve, um pouquinho mais cadenciado. E Rony e Luiz Adriano, né? Que é o nosso artilheiro do time, né? Ele deixou o dele, guardou mais um golzinho de pênalti. Parece que desenvolveu, né? O Palmeiras, né? eu achei também. O Palmeiras ainda tem algumas dificuldades, Ah, mas eu vou inclusive citar isso mais tarde, quando a gente for falar dos outros times, tá? O tá. Palmeiras, eu tenho percebido, assim, o Palmeiras tem as suas falhas, tem suas dificuldades, mas a gente vê um progresso no trabalho do Palmeiras. Mesmo que lento, você vê que aos poucos o Palmeiras está se encontrando. Está se encontrando, está ganhando um ritmo no Campeonato Brasileiro. Uhum. Aos poucos o ataque está se soltando mais, aos poucos o time está conversando mais, que nem essa mudança do Vanderlei. Você pode reparar que o Luiz Adriano voltou a ser mais acionado. É, o Lucas Lima acaba contribuindo bastante, né, com o leve trás de bola da defesa para o ataque, né? Sim, e outra, o Lucas Lima, olha, o Lucas quando estava no meio, ele estava muito morto, porque o Lucas não estava conseguindo armar legal as jogadas, tal. O Lucha jogou ele mais para a direita, como se ele fosse participando mais do ataque. Ele deu um ritmo diferente para a equipe. Parece até que ele está muito melhor assim do que como ele estava antes. Ó, o time do Palmeiras, vou até fazer um desenho aqui para a gente entender. O time do Palmeiras na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando ganhou, ele estava com o meio-campo mais pesado. Patrick de Paula mais recuado, Gabriel Menino era o cara que desenvolvia o time junto com o Ramires. Só que o Uhum. Ramires tá com uma idade mais avançada, acabava não tendo tempo a fazer aquele box-to-box, né? O pessoal fala área a área. E aí quem fazia isso era o Gabriel Menino. Com a inclusão do Lucas Lima na vaga do Ramires e o Bruno Henrique para dar um apoio no meio de campo, ajudar o Patrick de Paula para fazer o meio campo mais cadenciado e trazer a bola mais para frente, eu acredito que o Palmeiras desenvolve mais. Principalmente que o Bruno Henrique foi o cara que mais chutou a gol, né? Teve
pelo menos umas 4, 5 bolas ali que quase entrou. O João Paulo defendeu bolas importantes E vinha sendo com arremates cornetado, do né? Bruno Henrique. E ele vinha sendo cornetado, né? Você vê? Aliás, eu gostaria de aproveitar esse ponto agora que eu falei da corneta aí. Eu acho que qualquer protesto de torcedor, até mesmo da forma que os caras foram lá meio que conversar, tal, no aeroporto lá, mas não acabou muito bem, infelizmente não acabou muito bem. A gente viu o exemplo aí do torcedor Mais querendo encrencar o exaltado, né? Barbosa, né? Assim, todo torcedor tem direito de cobrar, tá? Mas no caso do Palmeiras, eu acho que é cobrança demais. Você não acha? Porque o Palmeiras, é que nem eu falei, eu vejo um progresso no trabalho do Palmeiras, mesmo que devagar, tá melhorando. E o Palmeiras foi campeão paulista. Foi campeão Não, paulista com autoridade, fez uma boa campanha. Então, eu achei que, assim, a torcida tem direito de protestar, claro, mas aquele protesto lá no aeroporto eu achei meio desnecessário. então, o problema do Palmeiras é os amendoins, né? Como diria o Felipão, né? Os amendoins do time do Palmeiras, a corneta é sempre, sempre, sempre muito, muito acionada, principalmente quando o time não desenvolve, né? O Diogo Barbosa, ele foi contratado pelo Cruzeiro, na verdade ele foi contratado jogando pelo Cruzeiro ali, e foi campeão ainda, né? Contra o Cruzeiro, no Cruzeiro com a Copa do Brasil. Jogando fino na bola. Quando ele veio para o Palmeiras, parece que o futebol dele sumiu, não desenvolve, vivia machucado, Vitor Luiz acabava sendo acionado, e aí nas oportunidades que ele tinha, ele também não contribuía. Era um Egídio com grife, né, que o pessoal falava, os torcedores do Palmeiras. E aí, quem se manifestou essa semana a semana passada, na verdade, contra essas manifestações aí, foi o Zé Rafael, né? Que foi o primeiro a ser sacado do time depois que respondeu o torcedor. O Luxemburgo ele acaba desenvolvendo uma escalação mais envolvente com 4-4-2, né, colocando o Rony como atacante, igual na época que o Paulo Nunes jogava, e o Luiz Sim, Adriano mais enfiado, igual o Evair ou o Tuta, enfim, né? em 2001. Aqueles jogadores mais centroavantes. A diferença é que o Rony ainda não se achou, né? Diferente do Atlético Paraná, que ele foi campeão lá, né? Verdade. Cabe lembrar também que o Rony, em relação aos últimos atacantes do Palmeiras, ele é bem menos técnico, né? É, O Rony é um jogador muito eficiente, vinha vindo de boas campanhas aí, de bons momentos, antes de chegar no Palmeiras, mas ele é um jogador bem menos técnico, uhum. por exemplo, que o Dudu, não tem a bola que o Luiz Adriano tem. O Rony, a gente poderia até cornetar, mas eu, sinceramente, eu tenho visto melhor até nele, sabia? Ó, já são Parece que com essas mais de 10 jogos mudanças do sem gol, Lucha, né? ele tá correndo mais, parece que ele chega mais no gol. O Rony só precisa ainda pôr um pouquinho o pé na forma. A minha corneta é essa. Você Precisa não só acha pôr que ele um pouquinho precisa o pé mais de na forma. confiança? A hora que sair o primeiro gol dele, ele vai deslanchar? Sim, pode ser o caso também, porque há muitos anos atrás, nem tantos anos assim, vai. Eu lembro de uma entrevista, essas coletivas assim, na beira do campo, né, pós o jogo, e ele foi com o São Paulo isso aí. Foi uma partida que o Dagoberto, ele estava numa bela de uma seca de gols no São Paulo, não vou lembrar o ano, se foi 2009, se foi 2010. E Uhum. o Dagoberto no jogo, ele desencantou fazendo uns 3 gols. Foi uma das melhores partidas dele pelo São Paulo. E o repórter perguntou assim: Dago, o que aconteceu? Você estava meses sem fazer gol, teve uns momentos na Libertadores, mas ainda não deslanchava, jogou bem a última partida, e essa partida aqui você fez os gols. Ele falou: confiança. Pô, foi questão de confiança. Era psicológico, meu psicológico estava abalado por problemas pessoais. Isso afetou meu profissional. Eu fui desanimando. Ele falou, conversei muito com o professor Ricardo, acho que era isso. O Ricardo Gomes era o técnico na época. Conversei Uhum. muito com o professor Ricardo, conversei muito com outros colegas aqui que me apoiaram. Treinei melhor a última semana, fiz muito bem a última rodada e hoje o resultado saiu.
Então, sim, pode ser que o problema do Rony seja confiança. Seja mais confiança, porque historicamente nós já tivemos muitos atacantes, não só no Palmeiras, no São Paulo, em outros clubes, que não eram tão técnicos, mas que colocavam a bola para dentro do gol. Que nem o Flamengo, por exemplo, tinha o Nunes. O Nunes não era um jogador estrela, um cara que era técnico no drible ou com passes diferente. O Nunes, quem lembra dele, sabe que ele era um cara que não voltava, nunca foi driblador, Mas naquela época errava era passe, mais mas a hora que complicado, né? colocava ele na frente do gol, ele fazia gol. Mas naquela época era mais difícil, né? Naquela época tinha o Zico, né? Que abastecia ele com muita Sim, qualidade, né? E naquela época, o Carlos Adão também foi um centroavante que também guardava as bolas que sobravam. Então, naquela época, é mais difícil você ter um centroavante que tinha habilidade, né? A gente pode falar vários, né? Que não verdade. tinha habilidade e guardava. Chulapa era um deles, Casagrande era um deles. São jogadores que não tinham qualidade muito boa, né? Mas guardava. Comparação tinha o Reinaldo do Atlético Mineiro, que tinha uma habilidade fora do comum. O Renato Sim. Gaúcho também era um centroavante que guardava as bolas e tinha uma habilidade também muito fora do comum. É outros tempos, né, meu menino? Outros tempos. Ô, ô Rodrigo, o Nervo quer dizer, né? Me diz uma coisa. No intervalo, o Lucha saca o Bruno Henrique, que na minha opinião era o melhor em campo do time do Palmeiras, e coloca o Ramires. Ramires na primeira bola faz o gol contra. É azar demais, ou mau posicionamento, ou a bola que o Carlos Sanches bateu foi muito bem batida, ou ele também estava desatento? O que você acha que foi? Eu acho que foi um golaço contra. Acho que foi um golaço contra, cara, porque atacante se mata para se posicionar na área. Nenhum atacante consegue se posicionar tão bem como ele se posicionou ali para fazer aquele gol. E sem Foi azar, impedimento foi ainda, né? azar. Para mim foi azar, vai. Ramires, a gente sabe que ele tá devendo faz tempo. Uhum. Já chegou no Palmeiras atrapalhado pelas constantes lesões, né? É. A gente sabe que a gente pegando uma retrospectiva do Ramires em outros clubes, ou pegando uns anos atrás aí, no Cruzeiro, por exemplo, que ele foi um volante de referência, a gente Isso. sabe da qualidade técnica do jogador, mas ali o lance foi um lance de azar. Não foi uma, não foi inabilidade, não foi nada, não. Ele com certeza, ele imaginou que a bola ia explodir no meio, É. então ele já foi querendo obstruir o atacante que ele estava marcando, mas a bola É o passou. Braga. Isso mesmo. A bola passou. Ele não contava com aquilo. É. Porque a hora que a bola vai para a área, o primeiro Santista que sobe, você pensa, nossa, ele vai pegar ali em cheio. Ele passa direto dela. Pode pegar o lance, ele passa direto dela. Então o Ramires não contava com aquela bola chegando ali. É. Foi azar, foi A azar. bola raspou no cabelo do Lucas Braga e pegou a cabeça do Ramires lá. Dá para cornetar o Ramires, sim. No clássico, inclusive, eu acho que se a gente ignorar o gol contra, eu acho que ele, de novo, ele não fez uma partida no nível dele. Uhum. Mas o gol contra em si, se a gente for comentar, foi azar. Foi É. infelicidade. É. O Lucha já fez algumas substituições ali. A primeira foi no primeiro tempo ainda, né? O Marcos Rocha sentiu uma fisgada na coxa, saiu machucado e deu lugar ao Mike, né? No segundo tempo ele já vem com o Ramires e o William no lugar do Rony, mas para o final ele tira o Gabriel Menino, que o Gabriel já tinha sentido o cansaço, coloca o Gustavo Scarpa e tira o centroavante, o Adriano, e coloca o Gabriel Silva, o menino, né, 17 anos, a estreia Uhum. dele aí. Isso mesmo. Desses daí, eu acho que o Gustavo Scarpa é ainda o que mais está devendo nesse time aí, porque oportunidade o Lucha tá dando, tá colocando o Scarpa para entrar no segundo tempo, tá dando rodagem para ele, Concordo. e no domingo ele errava passes de 1 metro,
perdia a bola muito fácil. Será que ele está com a cabeça já no Atlético Mineiro ou você acha que... Porque não é possível um jogador da qualidade do Gustavo Scarpa desaprender tão rápido a parar de jogar bola. O ano passado ele foi artilheiro do Palmeiras na Libertadores. O Gustavo Scarpa ele chegou bem no Palmeiras, né? Veio depois de boas partidas pelo Fluminense. Teve todo aquele problema, né? Aquela batalha na justiça lá para conseguir os direitos de Scarpa e tal. O Gustavo Scarpa, eu me pergunto se foi só um momento mesmo ou se alguma De coisa um está verão fazendo só. ele jogar abaixo. É uma pergunta, assim, eu me pergunto, na verdade, né? Porque o Gustavo Scarpa começou em 2020 bem complicado, mesmo antes da pandemia, porque alguns jogadores dessa parada do futebol vinham de um bom desempenho e voltaram abaixo, né? Isso, na verdade, é até esperado. Mas o Gustavo Scarpa, desde o começo de 2020, já não vinha entregando no futebol. Eu acho que ele pode sim estar já pensando no Atlético, né? Já está com a cabeça no Atlético. E a minha curiosidade é se no Atlético ele vai ter o espaço que ele acha que vai ter. E vale lembrar que o Atlético reforçou muito bem a equipe, né? O Atlético foi um dos times que mais contratou nesse ano aqui. Então, eu fico imaginando se ele está com a cabeça no Atlético, se ele chegando lá vai ter o espaço que ele imagina que vai ter. O Gustavo, ele fez uma pré-temporada depois dos demais jogadores, né? Porque parece que ele estava envolvido na negociação do Almeria, da Espanha, né? Para jogar a segunda divisão. Não deu certo, o Lucha reaproveitou ele e ele não reaproveitou o próprio futebol, né? Mas mudamos de assunto. O Palmeiras, nesse clássico, assim, eu senti que o Palmeiras deu um resultado melhor do que o Santos apresentou. Eu acho que o melhor Palmeiras no clássico foi muito melhor do que o melhor Santos apresentado, né? O Santos ele vem com uma escalação diferente do que o Cuca começou ultimamente veio colocando, com a contusão do Lucas Veríssimo na jogos atrás, aí ele estava começando com 3 zagueiros. Aí ele desistiu, graças a Deus, dessa ideia, voltou com um time melhor, que é o 4-3-3. Porém, é aquele 4-3-3 que não está dando resultado, né? Porque ele inicia com um ótimo goleiro da base do Santos, João Paulo, por conta da contusão do titular Vladimir. O Pará na direita, o incansável Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e o Felipe Jonathan. O Alisson, volante, que foi infantilmente expulso no segundo tempo. Diego Pituca, Carlos Sanches, aí já vai uma trinca de 3 volantes. E no ataque o Marinho, Caio Jorge e Soteldo, né? O time não é ruim. O treinador do Santos também não é ruim. O que faz para esse time deslanchar? Apesar que o time do Santos, convenhamos, né, está com 7 pontos, é o terceiro melhor paulista bem classificado, né? Desse campeonato, só perde para o Palmeiras, que está em quarto, e o São Paulo, que está em quinto. Vamos lá, então. Nunca foi uma tarefa muito fácil falar do Santos, mas a gente, observando um pouco mais o Santos agora na volta do futebol, acho que dá para comentar legal. Uma opinião sincera. O Vladimir se machucou, entra o João Paulo, e mais uma vez eu acho que o goleiro que entra depois do Vladimir é melhor do que ele mesmo. É muito ruim a gente falar isso do jogador, né? É triste a gente falar isso, mas assim, o Vladimir, todas as oportunidades que ele teve para ser titular, infelizmente ele não entregou o que tinha que entregar. Ele dá azar, Ele né? falha, Chama gol. chama gol, e ele se machuca, entra João Paulo, e eu acho o João Paulo melhor que ele. Sim. Um Infelizmente belo tem que ser. goleiro.
O Santos, o Cuca voltou a fazer um 4-3-3. Acho que o Santos, a gente tinha comentado no programa anterior que o Cuca era um técnico que tinha entrado demitido no Santos, né? Eu, na verdade, começo a pensar diferente. Ele voltou atrás algumas coisas e o Santos melhorou. O Santos ficou um time mais solto. O Santos ficou um time mais solto, porque o Santos estava numa equação assim, ou o Santos defendia até tomar gol, ou o Santos subia e tomava gol de contra-ataque. A coisa estava desse jeito. E o time não deslancha porque tem algumas coisas que eu vejo no Santos que eu não vejo nos outros clubes e que atrapalha muito o Santos. Problemas comportamentais, principalmente dentro de campo. Vamos lá, vamos pegar um retrospecto de umas partidas anteriores do Santos. Sempre tem um jogador expulso. Pode ver. Quase As toda últimas partida do Santos tem um jogador partidas, quase expulso. todas estão sendo expulsos. Além de um Aí, gol. exatamente. Aí você pega, não me lembro se foi a partida anterior, que beleza, não teve nenhum jogador expulso, acho que foi. Se puder, foi até contra o Atlético Paranaense, o Santos fez um jogo muito bom, melhor do que eu previa, porque eu imaginei que o Santos não ia ganhar do Atlético Paranaense. Uhum. Aí veio o clássico, a expulsão infantil do Alisson. Alisson expulso. Tem algumas peças no Santos que ainda falham muito. Felipe Jonathan. Meu Deus, Felipe Jonathan não tem acordo. Ele é o 8-800, cara. Ou ele faz uma partida boa ou ele faz uma partida péssima. Teve Bom, a falha contra o Internacional, contra o Internacional ele foi péssimo, né? foi péssimo. Ontem ele não Ontem jogou também mal. foi uma Eu acho que partida o Pará foi pior que ele. apagada, hein? E tudo Além, passou pelo Pará. além de apagado, ele estava muito nervoso, fazendo muita falta boba. Apesar que ele amarelou uns 2, 3 jogadores do Palmeiras. O Diego Pituca também tomou um cartão amarelo bobo, na falta que originou o pênalti. E o Jobson entrou no lugar do Pituca, que é um volante bom, que era do RB Brasil. E o Sanches acabou saindo no segundo tempo, né, para a entrada do Marcos Leonardo. O Marinho sentiu uma fisgada também na perna no começo do segundo tempo e já saiu para entrar o Thailson. E o Caio Jorge, apagado, entrou no lugar, saiu para dar lugar ao Lucas Braga, né, que é o cara que atrapalha o Ramírez no gol do Santos, né? Que comemorou, né? Diga de Verdade. passagem. Dá para cornetar um pouco o Marinho também. O Marinho, a gente sabe que é um puta atacante, vira e mexe, faz gols muito bonitos. Vem. Tinha tido um começo ruim, né, agora na volta do futebol, Uhum. mas começou a melhorar, começou a apresentar o futebol de antes. No começo do ano estava meio atrapalhado com lesões, né? Sim. Ele estava lesionado também, né? No começo do ano. Mas o Marinho tem um defeito, pelo menos assim, contra o Palmeiras ficou evidente. O Marinho precisa voltar a tocar bola. Ele precisa voltar a tocar bola. A gente sabe da qualidade dele, a gente sabe que fora de campo é um cara super humilde. Você vê aí todas as vezes que ele vai conversar com o repórter, com alguém na imprensa, ou os próprios torcedores falam isso, que ele é um cara muito humilde, muito respeitador, sempre muito descontraído. Em campo é um cara muito eficiente, muito bom, muito técnico, mas ele precisa tocar bola, precisa voltar a tocar bola. Aquele lance do Carlos Sanches, que ele aparece livre no meio, e ele ainda tinha uma opção para tocar na esquerda, ele arriscou chutar. Dá para entender a O indignação do Cuca no banco. contra-ataque que tinha 4 jogadores do Santos, só 2 do Palmeiras, e ele chutou fraco para linha de fundo, né? O Nervo, me diz uma coisa, você acha que o Marinho, depois daquele episódio de racismo, ainda no primeiro, ainda nas semifinais do Paulista, acabou atrapalhando a trajetória dele? Ele anda sentindo um nervosismo fora do comum ou não? Não, não. Eu acho que É não, acho que passada. não. E os episódios de racismo, infelizmente, acontecem.
Aham. Lamentável, infelizmente acontece, estamos em pleno século XXI. Em 2020 a gente vê algumas manifestações racistas por aí, né? Mas Ah, não, no o futebol, né? Marinho, infelizmente, exato. Mas não, ele pode ter qualquer tipo de problema extracampo que pode estar atrapalhando, ou às vezes até algum problema com comissão técnica ou com dentro do grupo, mas não, porque você pega, por exemplo, os atos de racismo que tiveram por aí. Ele não é o único jogador que teve problema com racismo. Esse ano mesmo, ou foi o ano anterior, teve o Malcolm, né? A gente teve o exemplo do Malcolm no Zenit, a torcida Tyson xinga. também no Ah, o Dynamo. Tyson, ex-internacional, né? É, Há anos atrás a gente teve o Tietê também, problema de ofensas racistas, que chamaram ele de macaco, né, antes dele sim. entrar em campo. Teve o problema do Aranha, do goleiro Aranha de Santos, isso aí, então Ah, ficou. mas aí vai ficar puxando, né? Não, se a gente for ficar puxando problema por problema, tem vários. É. Mas nunca nenhum jogador chegou a cair o nível por causa disso. Alguns até levaram isso não posso dizer, na esportiva e superaram de forma surpreendente. Vale lembrar o caso do Daniel Alves no Barcelona, quando jogaram a banana para ele. Sim, Você pega o vídeo e coloca em câmera lenta, você vê o bandeirinha da risada. sim. Bandeirinha olha para ele, olha a banana e faz assim, ó, dando risada. Daniel Alves olha para o bandeirinha, pega a banana, descasca e come. Então, assim, tem alguns jogadores que encaram isso de uma forma mais tranquila, do tipo, eu não tô nem aí. Tem outros que ficam muito chateados, que foi o caso do Tyson, você viu que ele chorou, se recusou a continuar jogando, Aham. chegou a chutar a bola para arquibancada. Mas mesmo assim, eu acho que não é uma coisa que chega a atrapalhar o atleta em campo, não. Então, no caso do Marinho, ele tá se sentindo sobrecarregado e subiu para a cabeça o estrelismo dele, ou não? Eu acho, eu acho. Acho que tem um pouco de sobrecarga, eu acho que tem aquela coisa do não, eu Aham. resolvo. Eu sou o homem gol, eu sou o O pai tá finalizador. on. O pai tá on, né? É a moda, né? O pai tá on, aí ele quer É. resolver, né? Mas apesar de tudo, dele ter que aprender a voltar a tocar bola, eu nem insisto que o Marinho é um puto atacante. Ô, Nervo, é, o time do Santos tem Caio Jorge como centroavante, né? O Santos teve perdas brutais aí, né? Nessa pandemia. Saiu o Yuri Alberto, que era um centroavante que o Santos estava preparando já para substituir o Eduardo Sacha. E aí teve esse baque do Eduardo Sacha que saiu na justiça para ir para o Atlético Mineiro, né? É muito doloroso você ver jogadores saindo do seu time, principalmente jogadores que nem tiveram a oportunidade de entrar, de marcar território, essas coisas, como o Yuri Alberto. E o Sacha, apesar dos pesares, era o centroavante que o Santos tinha e que guardava as bolas, né? O Sacha, na verdade, não só dentro de campo, mas para o grupo ele significava muito. Ele era um dos líderes do grupo, né? Um Uhum. dos caras que conversava com a molecada, um dos caras que conversava com o time todo, mantinha um time unido. O Sacha chegou a foi companheiro de quarto tempo com o Soteldo, foi um dos caras que mais ajudou o Soteldo a se adaptar aqui. Então, Uhum. assim, é uma perda bem Significativa. significativa, isso, é uma perda significativa para o elenco do Santos, uma perda significativa para o time ao todo, né, para o clube ao todo. Mais Agora ele ele do foi. que o Everson, né? O Everson. Você sabe que o Everson, do jeito que ele chegou, foi meio que uma questão de opção, né? O Santos É. muito antes tinha o Isso. Vanderlei teve problemas com o Sampaoli, porque não era um goleiro com as qualidades que o Sampaoli queria, né? Que o É. Sampaoli queria um goleiro que jogasse mais com os pés.
tentou algumas opções, não deu certo, entrou o Everson, conseguiram o Everson. O Everson foi uma grata surpresa, né? Foi uma grata surpresa, é um baita goleiro, baita jogador, mas o Santos agora com o João Paulo, eu acho que o João Paulo pouco a pouco vai pegar o ritmo dos titulares e vai ser um goleiro a nível, melhor que o Vladimir. Bom, vamos torcer, né? E o nosso São Paulo, hein? Pegou o Sport na Ilha do Retiro lá, e quase se retiraram, né? Que jogo feio no segundo tempo do nosso São Paulo, Nervo. Primeiro tempo, gostei de ver. Eu ainda conversei nos bastidores aí com você, com os meninos aí Sobre o do Luciano. Resenha. Falei que o Luciano ia dar muito certo no time do São Paulo. Eu acho que o Luciano é um dos centroavantes que o Diniz precisava, né? Porque o Pato não desenvolvia. O Antony ele já tinha perdido, o Gabriel Sara não tá indo, né? O Paulinho Boy ainda é menino e se machucou. E eu acho que o Luciano é um centroavante que dá movimentação para o time, deixa o Pablo flutuar entre a área, não tem a habilidade de um Miller, até um Aloysio Chulapo, que guarda a bola, mas ele dá a movimentação que o Pablo precisa, né? Que tanto o Pablo quanto ele tem a batida de fora da área boa e consegue jogar de ponta os dois e consegue ser centroavante os dois ao mesmo tempo. Então acho que o Diniz precisava muito mais do Luciano do que o Luciano do São Paulo, né? Para lembrar que o Luciano é um jogador bem menos técnico do que o Everton. Sim, Bem sim. menos técnico do que o Everton. Mas ele até que chegou em bom momento. Não é um super atacante, mas está resolvendo. É um cara que resolve, é um cara que ajuda muito no ataque até. Uhum. Salvou a gente de uma grande vergonha contra o Bahia. Um Dois jogo jogos, um gol e muito marcado pelo uma protesto, assistência. porque os protestos davam para ser escutados dentro do Morumbi vazio ainda. Acho que isso Uhum. aí para o jogador, psicológico do jogador é terrível. É. O São Paulo, Ícaro, é o seguinte, o São Paulo fez algumas boas trocas aí. Eu, sinceramente, sendo São Paulo, fiquei muito feliz do Pato ir embora. Ele e o Internacional que se entendam, não é mais problema nosso. A troca com o Grêmio, vale lembrar também que é uma troca muito boa financeiramente para o São Paulo. Porque o São Paulo não gastou absolutamente nada. O São Paulo mandou o Everton para o Grêmio, onde agora o Grêmio tem totais direitos em cima do Everton. Uhum. O São Paulo apenas assumiu a parte do Grêmio para dividir com. Foi o Almeria? Não lembro qual era o time. E agora me fugiu, Não, era o eu acho que Leganés. Leganés, se não me engano, foi o Leganés. São Paulo apenas assumiu a parte do Grêmio no acordo com o Leganés e a parte do Grêmio é bem baixa. Já foi é. revelado que é um valor bem baixo, um valor que cabe no orçamento de São Paulo. São Paulo está corrigindo o time e ao mesmo tempo reorganizando o orçamento, né? O problema do São Paulo, sinceramente, apesar da troca aí do Luciano ter surtido um certo efeito, parece que ele está ajudando bastante no ataque o Pablo, é que o Uhum. São Paulo a gente ainda não viu um progresso. É um time que vence e não convence. Perde, comprova que está errado. Empata, comprova que está errado. Mas eu gostei do primeiro tempo do São Paulo. Eu acho que, por exemplo, o Fernando Diniz é um cara que barrou jogadores de calibre como Bruno Alves, Arboleda, Juan Fran, Igor Gomes, que é o queridinho da torcida. E eu acho que esses jogadores são jogadores que o São Paulo almeja ter um retorno técnico desses jogadores. E o Fernando Diniz falou: não, querido. O Diego entra no lugar do Arboleda e ele mostra um resultado interessante, né? É um menino que tem um bom passe uma boa posse de bola, ele dá movimentação para a zaga ali, não deixou o esporte jogar,
No entanto que o segundo tempo de São Paulo foi mais morno, foi mais tranquilo, e mesmo assim o Hernani Brocador, que entra para dar uma movimentação no ataque do Sport, ele logo depois ele é substituído, mas ele não dá espaço para o Hernanes. E olha só, hein? Léo Pelé foi recuado para a zaga, e vou te falar, baita zagueiro, hein? Melhor que o Militão, hein? Melhor que o Militão. Eu gostei do Léo Pelé lá. Olha, muitos zagueiros são melhores que o Militão. Outra venda também que não me dá saudade nenhuma. Foi tarde até. Mas O problema do São Paulo é assim, ó. O Léo ele chegou mais à frente do que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius estava apagadíssimo no jogo, não jogou bem, ficou devendo muito no time, hein? Mas eu tô começando a desconfiar de um negócio, cara. Tô achando que o Fernando Diniz tá assistindo resenha. Porque há uns programas Só atrás eu falta limar o cornetei Tietchan ele na agora, então. formação. Eu cornetei ele na formação uns programas atrás aí. Porque eu vivia falando, cara, eu prefiro entrar com o Igor Vinícius e dependendo de como a situação apertar no campo, aí depois põe o Juan Fran. Aí na quarta-feira parece que ele já escutou. Pôs o Igor Vinícius jogando. Ontem a mesma coisa, pôs o Igor Vinícius jogando. Então, assim, o Igor Gomes não voltou legal da pandemia. Não sei o que aconteceu, Uhum. ele não voltou legal. Ele não voltou legal, ele não se achou. Ele fica muito perdido, não consegue ajudar o time quando o time está sendo atacado, nem no ataque. O Igor Gomes tá uma enceradeira. Vou É que resumir. o Igor entrou depois, né? Entrou no segundo tempo. É. O O... São Paulo, assim, ó, o Igor Vinícius, pelo menos ontem, ele ficou devendo um pouquinho, ficou meio Uhum. apagado. Mas vale lembrar que o São Paulo ainda está cometendo uns erros primários, que nem aquela saída de bola errada do Volpe. A trave foi muito amiga nossa. Arriscado, hein? Arriscadíssima, Mas é o arriscadíssima. jogo que o Diniz gosta, né? É, o Diniz, ele é assim, ele tá numa posição. Eu gosto de cornetar o Diniz, mas assim, vou defender ele um pouquinho, vai. Ele tá numa posição muito complicada, porque qualquer erro dele, ele cai. O Diniz vinha de uma campanha interessante antes da parada do futebol, voltou, conseguiu ficar fora do Paulista de uma forma bizarra. O time continuou não andando no começo do campeonato, então ele está sendo muito pressionado. Aí o que o Diniz faz? Ele olha para o banco dele, põe todo mundo em campo no CT, olha os jogadores mais jovens, olha os jogadores mais experientes, e ele fala: gente, acabou, vou pôr quem está jogando bola. Vou pôr quem está jogando bola. Eu acho que o São Paulo ainda tem um pouco do estilo dele, um estilo que eu particularmente não gosto, desse excesso de posse de bola. Não sei até onde isso é eficiente ou não. Mas, assim, eu defendendo o cara no seguinte: o Luciano, por exemplo, foi o primeiro reforço dele. Se a gente considerar, lógico, que o Daniel Alves chegou muito antes, né? Chegou no tempo que o Cuca estava como técnico de São Paulo, quer dizer, foi o primeiro reforço que ele pede para a diretoria, que ele conversa com a diretoria e a diretoria atende. Então, tem que dar um pouco mais de espaço para o cara. E tem uma coisa que eu vou conectar os torcedores são paulinos. Assim, gente, vamos lá. Tem técnico que tem muita referência, tem tradição, ganhou títulos importantes. Tem técnico que não ganhou nada ainda, ou que às vezes não é um super técnico, mas, meu, chamar o cara nas redes sociais de perdedor eu achei muito. Eu achei um exagero descomunal, porque a gente tem um monte de técnico azarão, nós já tivemos muitos azarões, o Cuca foi um deles. E foi tido sempre como azarão, 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 azarão. Daqui a pouco o cara montou um time bom, montou outro time bom e foi ganhando títulos. Sai de São Paulo e é campeão. Oi? Sai de São Paulo e é campeão. Exatamente. Tem muito técnico que saiu de São Paulo e foi campeão.
Então vamos maneirar, gente. Chamar o cara de perdedor, vamos lá. O cara tem família, o cara tem um retrospecto antes do São Paulo, já treinou outras equipes. A gente viu o Diniz em 2016 com o Audax. O Audax perdeu para o Santos? Perdeu, mas, meu, considerando todas as condições de um clube pequeno, fez milagre. A gente sabe que é muito complicado um time que não é tradicional chegar na final do Paulista. E jogando bonito. É, exatamente. A gente pode cobrar o Diniz por muitas coisas no time, mas assim, querer jogar na cara do cara o retrospecto dele porque ele não ganhou um título importante, eu acho demais. Quem sabe ele não Ô, ganhou um título? ô Nervo, Eu acho- mas você vendo a escalação dele aqui, ele tira 4 jogadores do São Paulo, né? Thiago Volpe é o titular absoluto, isso é incontestável. O Igor Vinícius entrou no lugar do Juan Fran. A gente já tinha conversado que o Igor Vinícius estava pedindo passagem já. O Diego e o Léo Pelé são zagueiros que entraram para dar um chacoalhão no Bruno Alves e no Arboleda, porque todo jogo São Paulo estava tomando gol aí. Então, Arboleda e Bruno Alves foi considerada a melhor zaga do Campeonato Brasileiro 2019, mas espera lá, tava tomando muito gol, todo jogo tomando gol, ó, e o Fernando Diniz não aguenta, pô, aí é complicado, você monta o time redondinho e lá atrás os caras parece que não fizeram churrasco no final de semana. E o Reinaldo, ele comete os mesmos erros que ele comete desde sempre, né? Ontem foi Mas totalmente perdido ontem. um dos piores em campo para mim. É um dos piores ontem. E não é a primeira vez que ele tá sendo dos piores, né? Já faz uns bons jogos aí que ele tá sendo dos piores. O Tietê parece que Tá não dormindo, vai. Eu acho que o tá Tietê cochilando. Eu acho que o Tietê é o único erro que o Fernando tá insistindo, porque dá uma oportunidade para o Hernanes jogar ali como primeiro volante, pode ser que seja uma boa, hein? Apesar que o Luan entrou bem ontem, gostei do Luan ontem quando entrou, e o Daniel Alves dá uma boa movimentação no meio de campo, e o Vitor Bueno é aquele jogador que parece que vai, mas não vai, né? E aí é complicado, porque você vai depender do jogador desse aí para um campeonato longo, ele faz um jogo bom e 10, 15 jogos ruins. Ontem foi mais um jogo ruim dele, no entanto que ele saiu e ninguém nem viu que ele saiu. Nem o juiz viu que ele tinha saído, até pediu para levantar a placa lá de novo. E outro jogador ruim que parece que o torcedor São Paulino, ele tem uma esperança nos jogadores da base descomunal. E quando o jogador da base chega, ele chega pressionado e não desenvolve futebol, né? O Gabriel Sara ontem foi horrível, horrível ontem, horrível, horrível. E o Diniz insistiu no erro o jogo inteiro. O menino não saiu, ele não ajudava o ataque, não voltava para defender, não ia. Travou. O Sara travou. Então, e aí é um jogador que, por exemplo, tá errando e o Diniz insiste. É um pecado falar isso? Mas ele tem que dar oportunidade. O Shailon tá lá. Você acha que o Shailon vai entregar menos que o Sara? O Elinho, você acha que o Elinho vai entregar menos que o Sara? Ontem o Sara não jogou nada, 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 nada. Eu acho que Reinaldo, Gabriel Sara e Vitor Bueno foram os piores em campo ontem. Foram os piores, disparado, disparado. Então acho que o Léo foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Só que se o Fernando quiser insistir com o Léo na zaga, ele tem que chamar um lateral esquerdo urgente. Demais. O Diniz ele precisa reforçar as laterais. Se você for pegar os gols que o São Paulo sofreu esse ano aqui, os principais gols assim que mais deixaram a torcida indignada foi falhas laterais, foram gols de falhas laterais. Sim. A zaga continua exposta. A zaga continua exposta, mas melhorou com as substituições do Diniz. Uhum. Melhorou. O Tietê,
Tietê é o seguinte, Calma. Tietê eu consigo perceber que é um pouquinho de, como posso dizer, relacionamento de trabalhos anteriores, sabe? O Diniz trabalhou com o Tietê já, né? A gente sabe que ele trabalhou com o Tietê no Audax, viu o Tietê garoto, né? Então, acho que até por isso que ele insiste um pouquinho mais no Tietê. O Tietê, eu não vou nem cornetar mais, porque já está virando lugar comum. Perseguição já. Já virou perseguição, já. O Hernanes merece mais chance, uma vez que agora ele volta à forma dele, tem tido bom desempenho, assim, totalmente liberado pelo departamento médico. E o São Paulo continua tendo 3 caras firmes na escalação: Volpe, Dani Alves, Pablo. Também continua sendo os 3. Apesar que o Pablo não fez nenhuma super partida contra o Bahia, né? Na minha opinião, contra o Bahia faltou ele pôr um pouco o pé na forma. Eu peguei uns lances de finalização do Pablo que eu fiquei crédulo. Sinceramente, é difícil conectar o Vitor Bueno, porque eu gosto dele. Uhum. Gosto dele. Não é mau Não jogador. é um super atacante, não é um homem-gol, mas é um cara que resolve, quando tem que resolver, resolve, se movimenta muito bem, Uhum. principalmente pelas pontas. O Vitor Bueno às vezes faz muito bem pelas pontas, joga muito bem, mas o São Paulo está devendo muito nas laterais, muito nas laterais. E eu acho que a zaga ainda fica muito exposta, porque o São Paulo às vezes está atacando, às vezes está com a posse da bola, e o contra-ataque do adversário assusta muito. É por isso que eu não consigo elogiar o São Paulo pela partida ontem. Ainda me vem muito flash no jogo contra o Bahia, que me assustou muito. Uhum. Eu como torcedor, fiquei muito assustado com o desempenho do São Paulo contra o Bahia. Pra você ter ideia, a gente tomou 2 gols do Vasco no domingo passado. Uhum. O São Paulo jogou melhor contra o Vasco do que jogou contra o Bahia. E o jogo contra o Bahia foi em casa. Sim. Então, a partir desses erros, é muito complicado falar que o São Paulo está no progresso. Falar que o São Paulo está no progresso. Vamos ver nas outras partidas, né? É que nem eu disse, eu já vi que o Diniz está querendo mexer no time, está querendo pôr o time para frente, insiste em alguns erros ainda, insiste em algumas coisas ainda, mas eu já vi que ele está querendo colocar quem está jogando. Mas por enquanto, eu pegando a partida do Sport Recife, contra o Sport Recife, em comparação com as anteriores, até a primeira que o São Paulo jogou no Brasileiro, São Paulo vence e não convence. Bom, essa semana o São Paulo tem a semana livre, porque no domingo tem clássico contra o Corinthians, o Algoz São Paulino, hein? Eu acho que São Paulo, se não ganhar no domingo contra o Corinthians, pode mandar embora o Diniz, hein? O Corinthians é assim, vamos lá, colocando os 2 times no papel, colocando as cartas na mesa. Os dois falham nos mesmos pontos. Nos mesmos pontos. E, inclusive, eu ainda acho o São Paulo melhor que o Corinthians. No papel, Ligeiramente. né? No papel. Ligeiramente é um time ainda um pouquinho mais técnico que esse Corinthians aí. Mas, eu ia falar isso, o Corinthians está melhorando também. O Corinthians, eu consegui ver um certo progresso no time do Corinthians. Parece que o Thiago Nunes está tentando fazer um trabalho melhor, está conseguindo tirar um pouco melhor dos jogadores. A gente viu isso nas primeiras partidas aí do Brasileiro. A gente viu isso na fase final do Brasileiro, do Paulistão, perdão. O Corinthians jogou partidas bem melhores do que estava jogando na primeira fase do Paulista. Uhum. Fez uma fase final muito boa. Inclusive fez uma boa partida na final. Sim. E o Corinthians, mais uma vez, mostra um certo progresso até na parte defensiva, porque o Thiago Nunes tomou uma bela de uma lição contra o Atlético Mineiro, né?
uma bela de uma lição contra o Atlético Mineiro, foi um belo de um corretivo aquilo, aquela virada do Atlético 15 Mineiro. minutos. Um time que, um dia em que o Corinthians falhou muito defensivamente, muito. Uhum. Parece que pesou também o lado emocional, porque quando o Atlético começou a achar os gols, o Corinthians ficou mais perdido em campo. Uhum. E parece que com todos esses erros o Corinthians tem se encontrado mais. A partida anterior à partida contra o... A partida agora do Curitiba, né? Do Corinthians? A partida anterior a A essa, última. A última, Curitiba. contra o Coritiba. Achei que fez um bom jogo. O menino foi expulso logo no comecinho do jogo, né? O Curitiba. Aí é difícil analisar, né, o jogo em si, né? Porque com um jogador a mais, o Corinthians ainda teve dificuldade no primeiro tempo e deslanchou no segundo. Mas vale a gente citar também o jogo contra o Grêmio. Acabou 0-0, não foi um jogo lindo, mas a gente viu um Corinthians mais organizado, um Corinthians um pouco mais perigoso no ataque. Diego ainda perdeu pênalti contra o Cássio. Que perdeu o pênalti. Eu acho que ali no jogo foi pênalti também. Muita gente acha que não, aquele lance que derruba um jogo na área. Uhum. É um lance muito interpretativo, né? Você vai vendo de vários ângulos, você vai tendo opiniões diferentes. Qual lance você fala? Mas, sinceramente, Oi? Qual lance você fala? Um dos Contra o primeiros Coritiba? dele, que o cara chega todo afobado e derruba ele por trás, assim. Contra o Coritiba? Não, contra o Grêmio. Isso eu tô falando contra o Contra o Grêmio. Aquele Grêmio. lance que derrubou ele Também na achei área. pênalti. Também achei. Achei pênalti. Também achei. Achei E o pênalti. juiz viu no VAR e não deu. O Palmeiras enfrenta o Bahia na próxima rodada, de tanto que você falou aí do Bahia. O Palmeiras enfrenta o Bahia do Roger Machado. É um bom time, caiu nas semifinais da Copa do Nordeste pro então Aprendeu com campeão isso, né? Ceará. Hã? Aprendeu com isso até, né? Porque depois que caiu na semi na Copa do Nordeste, melhorou pra caramba. Melhorou. E o Santos enfrenta o Flamengo, né? O Flamengo empatou no finalzinho, na Bacia das Almas, com o Botafogo, depois de um golaço do Pedro. Que bizarro. Do Pedro não, Raul Leite, né? O nome do centroavante. Uma bicicleta linda, linda, linda. E na Bacia das Almas, o zagueiro enfiou a mão na bola, né? E aí o Gabigol não perdoou, né? Empatou no clássico aí. O Flamengo não se achou ainda, né, Nervo? Tá difícil o Domenech Torren achar esse time. Você acha que é os jogadores que estão dificultando a vida dele aqui, do espanhol? Eu acho sim. A coisa tá difícil pro Mengão da Massa, hein? Eu acho que os jogadores sentem pra caramba a saída do Gabriel Jesus. Do Gabriel Jesus, não, desculpa, Jorge Jesus. Calma, Jorge. calma. Eu troquei de Jesus, gente. Calma aí. Eu só confundi os Jesus. Só. O Jorge Jesus, não satisfeito, fez uma limpa, né? Levou alguns jogadores aí importantes do Flamengo. Não, ainda não. Tava querendo soldar o Gerson, se não me engano, o Gerson tá para Não sair. levou ninguém ainda. Mas tem uma galera já querendo sair já. Que diz que ele Mas chama. ainda ninguém, né? Só o Rafinha que saiu por enquanto. O Rafinha. O jeito que o Rafinha saiu, eu já achei muito estranho já, o jeito que ele saiu, né? O Domenech, ele monta um time com Léo Pereira, o menino da base, que é o lateral direito. O Rodrigo Caio acabou se machucando contra o Botafogo. E ele chama deixa o Gustavo Henrique fora, que era o melhor jogador do Santos, o melhor zagueiro do Santos, ele deixa na reserva. Felipe Luiz abaixo ainda, eu acho que está abaixo do que apresentou ano passado. O Arão e o Gerson na volância ali, Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, ele deixa o Diego Ribas ainda no primeiro tempo. E na frente, Bruno Henrique e Gabigol, né? É um time bem agressivo,
muito interessante, só que o Domé parece que está deixando a Arrascaeta na reserva e o menino uruguaio não está gostando, né? Deu algumas declarações na internet falando que era opção do treinador. E é um puta jogador, né? Eu particularmente gosto da Arrascaeta. Uhum. Ele não é brilhante, mas eu gosto dele. É um cara raçudo, um cara que conta o caminho do gol. Vale lembrar que o Domenech ele deve ter algumas dificuldades com o grupo. Eu acho que em parte os jogadores deram uma desanimada. Uhum. E sinceramente eu achei que depois da volta, aí na volta do futebol, aí no tempo que ficou parado, o Gabigol não tem rendido o que rendeu no ano passado. Nem ele, nem o Bruno Henrique. Eu, inclusive, até imaginei que o Bruno Henrique era um dos mais cotados para o mercado da bola esse ano aqui, né? Uhum. Imaginei que o Flamengo ia ter muito trabalho de manter no elenco. Achei que ia ter muito chover de proposta, que o garoto ia arrebentar em campo. Garoto já não é há muito tempo, né? Tem mais de 30 anos já. Maneira de falar. Mas assim, ele tá devendo. Achei que ele tá devendo. Anda O muito time todo, apagado, né? o time todo. E a partida contra o Botafogo deixa isso muito claro, porque você pega os gols, foram gols assim, acréscimos praticamente. O Botafogo, eu tava. A hora que saiu o gol do Botafogo, já tinha dado os 90 minutos. Sim, Acho que foram os 3 primeiros segundos depois dos 90 minutos. sim. E praticamente em seguida veio o gol de pênalti do Flamengo. Então você já imagina que a partida toda, né, não rendeu. E o Flamengo e Botafogo você consegue resumir só os acréscimos. É o Cinco jogo séries só, nos é o melhores jogo que momentos, dois basta, acréscimos. é o jogo que bastava só os 3 minutos finais, né? O, Exatamente. Ô, Nervo, aproveitando já o ensejo, o Vascão, que era líder até a rodada passada, voltou para a posição que mais gosta, que é o vice, né? Segundo colocado. E o Inter ultrapassou o Vasco e agora é o líder, né? Perdeu o Guerreiro, mas o Thiago Galhardo está substituindo ele como uma luva, né? Que metida de bola do Patrick, que gol do Thiago, que time do Inter, hein? Será que o Kudê vai levar o caneco esse ano? Antes de falar do Inter, só ia comentar uma coisa do Vasco. Que trabalho do Ramon, hein? Surpreendente, né, cara? Surpreendente. A torcida, inclusive, fica feliz, né? O Ramon é um ídolo do Vasco, já jogou várias Sim, vezes no Vasco, sim. entende bem com os caras, então eu fico feliz por ele. Eu, sinceramente, a gente, depois de tantos anos acompanhando futebol, a gente às vezes deixa de torcer por um clube e acaba, às vezes, torcendo por pessoas que a gente Respeita admira mesmo. ou que a Isso. gente respeita, né? Uhum. Ou pelo campo, por extra-campo, enfim. Queria dar os parabéns pro Ramon aí. Ele tá fazendo um trabalho muito bacana. Bora falar do Inter. Bora falar do Inter. Você falou do Kudê. Todo mundo que conhece o Kudê fala o Kudê ele é um jogador foi um jogador muito intenso, muito brigador. Quem lembra dele no River Plate sabe que ele era um cara que tinha uma movimentação extraordinária, fôlego de menino. E ele, hoje em dia, como treinador, algumas características dele continuam similares. É Uhum. um cara que sabe envolver o elenco, um cara que sabe conversar com o jogador no pré-jogo, sabe preparar os jogadores para o pré-jogo. Um cara muito intenso e muito ligado principalmente com um dos principais líderes do Inter, que mesmo não jogando muito, não entrando muito em campo, faz toda a diferença para esse elenco. Estou falando de Andrés, Nicolás e Alessandro. O Kudê e o D'Alessandro jogaram, fizeram uma dupla maravilhosa no River Plate, quem lembra aí a Liberta em 2003. E eu acho que o D'Alessandro ele é uma ponte muito interessante para o Kudê conseguir conversar com o Internacional, conseguir se entender bem com o elenco. O Inter vem melhorando muito depois daquela infeliz queda em 2016. A gente tem visto um progresso no Inter. O Inter melhorou muito.
tanto na questão da contratação dos jogadores, como na questão financeira. Fez algumas manobras radicais, por exemplo, eu cheguei a contestar muito o Inter quando contratou o Paulo Guerreiro. Hoje em dia eu não contesto tanto, que eu vejo que o Paulo Guerreiro ainda continua fazendo um Guardando excelente dele. futebol. O Kudê tem dado uma cara muito interessante para o Inter. O Inter tem sido um time muito veloz em campo, que falta um pouco para os demais clubes aí que voltaram nessa parada de futebol. É impressionante a preparação física do Internacional. É um time que aguenta muito bem os 90 minutos. Uhum. Muito bem. É incrível. Os caras não cansam. E eu acho muito merecido o primeiro lugar ali. Apesar de achar que o campeonato ainda tem muito campeonato pela Não, frente. tem muita água para rolar ainda. É muita Tem água. muito campeonato pela É. frente. Vale Mas lembrar que o Internacional não tem só o brasileiro, ainda tem a Libertadores E é a e, Copa do Brasil. e Copa do Brasil, exatamente. Eu cito mais a Liberta, porque o Inter tá num aquário cheio de tubarões, né? Na Libertadores. Já tem o Grêmio, principal rival no grupo, É difícil. mas assim, dou meus parabéns também pro Cudê. Eu acho muito bacana o trabalho do Cudê. Cudê, não sei se vocês acompanham também o Campeonato Argentino, ele fez um trabalho maravilhoso no Racing. Maravilhoso no Racing. Mágico. Mágico, mágico. Pelo time que o Racing tinha. E cuidado, hein? Cuidado para não perder o Cudê pro Rosário, que o Rosário é a paixão dele. É. Ô Nerva, aproveitando a deixa aí, já que você falou paixão, a nossa paixão pelo menino Ney, o adulto Ney, não foi suficiente para tirar o título do Bayern, né? O Bayern de Munique mostrou que é o rolo compressor dessa Liga dos Campeões. Não foi o rolo compressor que a gente imaginava na final, mas é aceitável, né? Porque é um time do PSG que tinha que ser estudado um pouco, né? Porque final é sempre final, né? Tenso, aquela coisa técnica que os jogadores acabam se estudando. Bayern campeão, merecido, né? Merecido, merecido, merecido não só pela. Parece um momento. Merecido não só pela campanha, que o Bayern fez uma campanha muito boa. Não digo isso por causa do 8-2 do Barça, não. Se a gente ignorar o 8-2 do Barça, em cima do Barça, o Bayern fez uma campanha muito boa. Teve o 7-2 no Chelsea, teve O o 7-2 no Chelsea, foi Tottenham também foi espirrado. outra vítima. Não A foi gente uma vê um campanha Bayern, qualquer, não. exatamente, a gente vê um Bayern muito, muito entrosado, um time perigoso porque começa muito morno. Parece que o Bayern começa o jogo sempre querendo sentir o adversário, sempre identificando as falhas do adversário, sempre tocando a bola como quem não quer nada. Daqui a pouco começa. O Bayern começa a investir na velocidade, principalmente na movimentação impressionante do Gnabry. Para mim foi um dos melhores jogadores dessa Champions aí. Sim. Muito, né, no faro de gol do Lewandowski, que ontem não fez uma super partida não, tá? Não, Mas foi bem assim, apagado. sim, mas faz diferença. É um jogador que faz muita diferença. E vale lembrar também um jogador do Bayern que muita gente cita muito pouco, mas eu acho que tem feito boa diferença nessa Champions, é um baita meia, é o Felipe Coutinho. E o Coutinho joga muito bem. Ó, Fez um bom campeonato. sinceramente, eu acho que o Coutinho deixou a desejar um pouquinho no Bayern, não à toa que o Bayern já falou que não vai comprar, não vai renovar o contrato, vai devolver para o Barcelona. Um jogador que eu acho que é totalmente inaceitável a forma que a mídia carrega ele, que leva o nome dele por aí, mundo afora, que foi um monstro nessa Liga dos Campeões aí pelo Bayern, é o Thiago Alcântara. O cara jogou demais, era um puta do volante, ele armava o time,
ele dava sustância no meio campo ali para o Gnabry fazer o que ele fez, o Coman jogar o que ele jogou na final, surpreendente, ele deixou o Pulisic na reserva, o Miller também, ele abastecia muito bem esses jogadores aí, né? Eu acho que o Thiago foi um dos jogadores, uma ótima surpresa. Uma pena que o Brasil transforma jogadores em não brasileiros, né? O Thiago, vale lembrar que eu achei. Ele fez uma partida muito boa contra o Lyon na Sim. semifinal. Fez um partidaço contra o Lyon. Ontem o Thiago fez uma partida muito boa também, apesar de aquela bola ser meio medonha, né? Uma das primeiras bolas do jogo que ele mandou a bola para fora, foi meio medonho É. aquilo. Mas assim, um puta jogador, o cara é muito brigador, muito técnico, sabe armar o time muito bem, sabe organizar o time O muito bem. dono do O time Koeman eu ali. esperei do ex. O Koeman, para mim, eu olho assim, para mim foi lei do ex. Olha, ele foi escorraçado no PSG, né? Ele É, mesmo já deu declaração falando que vários jogadores da base do PSG são escorraçados lá. Saiu o ano passado, foi para a Juve, o Rabiot, que era um dos melhores volantes que o PSG teve até esses últimos tempos aí. Eu não falo do Verratti, porque o Verratti ele foi contratado, né? Mas o Marco Verratti. Mas o Rabiot era um cara clássico, alto, ele conseguia ver o jogo lá de cima. O PSG humilhou esse cara, humilhou. Mas enfim, né? Falamos da final. O time do Bayern, não à toa ele era o rolo compressor, como ele era um time que montou, que era bem montado, né? Se você colocar as peças ali, o Kimmich, que jogador esse Kimmich? Meu Deus do céu! Para mim, é um dos melhores jogadores do planeta, esse cara. Não sei como que ele tá ainda no Bayern de Munique, não foi para um time que tem a visibilidade maior, time da Inglaterra, ou Kimmich até. é É impressionante, hein? impressionante o que ele jogou. O Impressionante, Alaba, gostei pra o caramba. Alaba que era lateral esquerdo, o Guardiola recuou ele para a zaga. E o cara é um monstro jogando na zaga. O Alaba é Ele, um monstro. Só, é que às vezes o Alaba faz umas cagadinhas, mas assim, ele ninguém é é muito monstro perfeito, né? também, muito jogador. O Sul também é um jogador. Meu, ele é imponente, aquele jogador, aquele zagueiro. O cara, só o tamanho dele se impressiona. E o Neuer, né, meu? Que goleiro, que goleiro, que goleiro. Ah, se meu time tivesse um goleiro desse. Mas, enfim, você acha que essa final era um jogo decisivo para levar para casa o título e o título de melhor jogador do mundo? Você acha que toda uma temporada classificada em um único jogo, você acha que o Leva pode levar esse título de melhor do mundo? Então, depende do critério, né? Ah, porque, Porque porque se você for comparar o que o Levan fez na temporada, o que o Levan faz pelo Bayern, sim, ele é um dos candidatos mais fortes. Se você for comparar o desempenho dele contra o Lyon, contra o PSG e usar como um dos critérios, ele já ficaria longe da lista. Mas é é, um puta jogador. porque assim, ó, se a gente for comparar os últimos The Best ou Bola de Ouro dos anos anteriores, das temporadas anteriores, Messi e Cristiano Ronaldo, eles entregavam muita coisa. Eles não entregavam só gol, eles entregavam assistência, desarme, chances criadas. Eles davam, além do gol, movimentação, drible. Eles davam espetáculos. Eram jogadores que a gente queria assistir ver, os jogos dele, né? O Sim, Lewandowski é um cara que guarda o gol, guarda a bola só no gol. Ele não dá assistência, ele não dá drible, ele só guarda. E eu acho sim. muito, muito simplista você dar uma bola, um the best para um jogador Por igual causa a de uma ele, partida. por conta de uma partida, porque que nem o ano passado, totalmente foi até imoral você dar aquele prêmio para o Modric,
O cara não fez nada, o cara não teve, não tem como E o você ter principal dado. critério foi a Copa do Mundo. E o critério é muito simples. Você deixou o time. E fora que o Mbappé merecia muito mais do que o Modric no ano passado. Esse ano, eu acho que vai ser uma tremenda injustiça se você não der para o Neymar. Porque apesar do Neymar não ter levado o título, no francesão, ele levou o time nas costas. Ele dava assistência, ele fez gol, ele deu drible, ele movimentou a torcida enquanto ainda tinha torcida. Cara, eu acho que se não der o título pro Neymar, é injusto, mas se der pro Leva, não vai ser injusto também. Claro, respeitando os critérios. Mas eu acho que o Neymar jogou muito mais bola que o Lewandowski. O Neymar fez uma temporada muito diferente do que as anteriores, né? O Neymar, assim, eu sou muito suspeito para falar do Neymar, porque eu não gosto dele como pessoa. Isso aí eu não tenho nenhum problema em admitir isso publicamente. Como jogador, ele é maravilhoso. Mas você tem que deixar de fora, meu querido. O que ele Sim, o que eu ia faz falar é fora exatamente do assim. campo não interessa para ninguém. Não, mas o que eu ia falar é exatamente isso. Assim, apesar de eu não ter uma simpatia dele como pessoa, Uhum. a gente repara o Neymar essa temporada 2019-2020 mais maduro. É isso que eu ia falar. Ah, tá. Eu vejo o Ele Neymar como aprendeu a jogador. cair agora de verdade, né? Sim, vi ele mais maduro, mais concentrado. Vale Querendo. lembrar que o Neymar teve talvez uma preparação particular física, não sei dizer, mas ele sofreu bem, assim, praticamente foi nulo o problema dele com lesões. Isso. Agora de final de 2019 para 2020, foi nulo o problema dele com lesões. Isso ajuda também, É. porque outras finais que o PSG foi eliminado, o Neymar estava fora, teve algumas É. situações que estava fora, algumas partidas importantes que o PSG dependia dele, ele estava fora por lesão. Então, As duas ele se últimas, lesionou, ele se machucou. fez o dever de casa, fez um puta campeonato francês. Na minha opinião, fez uma baita Champions League também. Vale lembrar que, pelo menos assim, eu gostei muito da partida dele contra o Borussia Dortmund, lá atrás. Sim. Gostei muito da partida dele em cima do Atalanta, até que ele jogou bem. Assim, foi mais apagado contra o Atalanta, mas foi eficiente. Foi um jogador que conseguiu jogar muito bem, conseguiu colocar alguns colegas na cara do gol, se Uhum. movimentou muito bem, não errou. Ele não errou, na verdade, assim, ele pode não ter aparecido mais, mas ele não houve nenhum erro da parte dele. Gostei, adorei a partida dele contra o Leipzig. Não, ele dominou o jogo. Ele pegou a Dominou. bola e falou: "Vem comigo, pai, que o pai tá on". Vai estar on, vai estar on. Eu acho que só na final, acho que ele sentiu um pouquinho a pressão, acho que ele estava um pouquinho apagado. No segundo tempo ele ficou apagadíssimo, né? Ele quase não apareceu no segundo tempo. No primeiro, ele teve um lance claro que ali é muito difícil ele perder aquele gol ali, mas o Neuer cresceu demais na frente dele, né? E aí ele perdeu aquele gol. Mas vamos ver cenas do próximo capítulo. Torcer para o Brasil voltar ao primeiro lugar do título de melhor jogador do mundo. Eu torço sempre para o Brasil, né? E como diria Galvão Bueno, é Brasil, amigo. Assim, a vitória do Bayern na final da Champions League não deixa a gente totalmente apagado, né? Porque como a gente tem dois brasileiros do outro lado, né? Sim. Também, né? Do lado do Bayern tem dois brasileiros, então vale a pena dar um parabéns para os caras também, vale a pena comemorar o título dos caras também. De qualquer forma, ali em campo, o Brasil ia ganhar uma Ia medalha ganhar. de qualquer jeito. Mas uma coisa que eu acho interessante no comportamento do Neymar, inclusive, foi com o próprio vice. Fez questão de tirar foto com medalha, tirou foto com o filho. É. Enfim, foi muito humilde com os jogadores do Bayern. Você já vê assim, uma mudança impressionante de comportamento. Demorou Eu um acho pouquinho, mas que, amadureceu, né? sim, acho que é o suficiente para o Neymar
ganhar a próxima bola de ouro, mesmo que não seja a desse ano, talvez a próxima. Acho que ele está caminhando para isso. Está caminhando para isso, sim. Ontem, o Paris Saint-Germain fez uma partida muito equilibrada com o Bayern de Munique, mas o resultado foi justo, porque o Paris Saint-Germain pecou em muitas finalizações, principalmente o Mbappé. Ele e o Mbappé erraram Ele muitas. de Maria, né? Alguns momentos o PSG ficou muito refém do Di Maria, e Di Maria também. Voltou de lesão, né? E tava meio baqueado ainda. O Di Maria andou zicado, né? É. Tempos pra cá, né? Partida impressionante pelo Léo Paredes, mas que cara encrenqueiro, hein? O Aquele lá Paredes é o típico gosta de arrumar uma briga. argentino. O É. bicho gosta de uma briga, viu? Gosta de uma briga, gosta de uma catimba. Mas fez uma partida muito boa. O próprio Navas, não tem o que falar do Navas. Assim, se você for pegar o lance do gol, não houve uma falha do Navas. Não, não foi culpa dele, né? Nenhuma. Foi o mérito do Coman. É. Lançaram, ele surgiu livre, escolheu um canto e mandou. Eu acho que ali não foi nem falha do lateral, né, que tentou marcar, porque o miolo defensivo do PSG acabou falhando, né? O Thiago Silva adiantou a bola, o Marquinhos foi fazer a cobertura no lateral esquerdo ali, e na hora que o Kimmich jogou a bola por cima, o Thiago ele estava mais adiantado e o zagueiro ficou marcando o Lewandowski e o Coman. E aí, pô, é marcar, tá com a flecha e a arma na cara apontada. Ele tinha que escolher aonde ele ia perder. E acabou o Coman guardando. Ô, Nervo, vamos finalizar aqui o programa. E aí eu gostaria só de falar uma coisa bem séria com você, né? O Sim. Ronaldinho Gaúcho foi preso faz 6 meses lá no Paraguai com um passaporte falso, né? Ele ficou na cadeia, não pôde sair, regime fechado, ficou quase um mês preso e depois ele acabou sendo solto, liberado, mas ele teve o passaporte apreendido, ele não conseguia, ele e o irmão não conseguia sair do país, né? Por conta de uma empresária que acabou contratando os serviços dele para fazer uma apresentação que, enfim, né, não vou entrar muito em detalhes porque está escancarado aí pela mídia. Mas hoje teve uma audiência lá no Paraguai, em Assunção, onde ele estava preso, e eu não lembro se foi Assunção mesmo, eu preciso só confirmar, mas ele participou hoje de uma audiência e para ver se ele conseguia a liberação para sair do país, né? E o juiz acabou sentenciando ele a pagar uma multa de 250 mil dólares, né? Dá quase 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200 mil reais. Ele pagando essa dívida, ele e o irmão Assis conseguirão sair. É lamentável, né, o Nervo, um craque como o Ronaldinho Gaúcho com uma exposição tão negativa na carreira dele, né? É uma mancha que nunca vai se apagar, né? Eu acho lamentável e acho desnecessário, porque uma vez que você tem um jogador, um ex-jogador, né, mas assim, uma figura como o Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão, pentacampeão com o Brasil, ganhou títulos importantes com o Barcelona, desfilou nos gramados do Camp Nou, jogando futebol de primeira que ninguém via há muito tempo, que nem fazendo coisas que acho que ninguém nunca fez, com passagens por clubes importantes, clubes de primeira. Eu acho muito desnecessário passar pela situação que ele passou. Sinceramente, Triste, o né? cara recorrer a passaporte falso, gente, é o Ronaldinho. De onde ele e o irmão dele tiraram aquilo? Não dá para entender. Pode ser culpa de qualquer outra pessoa, mas ele não precisava passar por isso. Nós estamos, assim, o Paraguai tem acordo com o Brasil. É um país que faz parte do grupo do Mercosul, não precisa de apresentação de passaporte. O brasileiro com RG dentro da data limite
pode circular livremente pelo país. Foi totalmente desnecessário, se enrolou por pouco. E é um jogador que já foi. O Ronaldinho, se não me engano, já foi embaixador também da. Eles falam que é embaixador da ONU, né? Da Unicef. Da Unicef. Foi embaixador até do Barça. Foi uma figura Ele é de. ainda embaixador do Barça, né? Aí ele é surpreendentemente, porque eu imaginei que ele já tinha perdido o cargo já. Então é uma mancha na carreira dele que é ruim para o nosso futebol, é Uhum. ruim para a nossa imagem e ruim para a própria imagem dele. A gente já teve outros jogadores presos também. Não sei se vale a pena a gente ficar citando de outros Uhum. jogadores que foram presos. Mas, enfim, o caso do Ronaldinho eu achei o mais gritante de todos, porque foi muito desnecessário passar pelo que ele passou. Muito desnecessário. O... o Ronaldinho passou um perrengue há um tempo atrás. Não, eu não vou falar agora com exatidão o tempo, mas alguns anos atrás aí, o Ronaldinho, o irmão dele, ele tinha uma construção de uma residência que tinha invadido uma área protegida pelo meio ambiente e já tinha sido multado, já reiteradas vezes foi multado para ele demolir a casa, a residência, e ele acabou tendo que pagar uma multa milionária por conta dessa violação do meio ambiente, né? São crimes, né, que jogadores como o Ronaldinho Gaúcho se acham acima da lei, né? No Paraguai, ele sentiu que o peso da lei é maior do que a fama que ele tem, né? Triste, né? Eu acho que é decepcionante para o Brasil, para o brasileiro, para o Ronaldinho, para toda a história que o Ronaldinho tem. Não vou falar que porque eu não conheço pessoalmente, não sei a ligação exata que tem, mas parece que o irmão dele tem muita, muita, muita influência, né? Igual o Neymar pai tem com o Neymar filho, né? Sim. Tem muita influência e é uma influência, não sei dizer se é ruim, mas pode ser uma influência que não haja de forma competente. Uhum. Ele parece ser mal assessorado, parece ser um ex-jogador muito mal assessorado, porque o Ronaldinho, com a história que ele tem, não só ele, tá? Eu já vi outros jogadores também cometerem algumas gafes, assim, como essas, por exemplo. O que Uhum. vale lembrar, assim, não que vale lembrar, mas vale observar é que parece que o Ronaldinho não tem uma total autonomia do que é feito com a imagem dele, né, em partes. É. Que tem muita coisa que eu acho que se ele tivesse mais presente, talvez ele não precisaria passar. Vou dar um exemplo muito simples. Alguns jogadores, por exemplo, do Brasil que já tiveram problema com o fisco. Tá? O Zico já teve problema com o fisco na Itália, teve problema com o fisco aqui. Então, na época, foi um caso que você via que não foi exatamente ele que quis dar um Pelé, Uhum. né? No físico, você via que ele não entendia, deixou na mão de alguém que entendia menos ainda. Teve os Acabou casos do tendo Romário, problema. É. exatamente. O Romário teve problema com a Receita também. Teve até recentemente, conseguiu resolver. Parece ser algo similar, apesar que o Romário já deu outras gafes também que você já começa a questionar, Uhum. como o café do gol, por exemplo. Sim, Custou muito dinheiro pro Romário. pro Romário na época. Edilson já teve alguns problemas também, problemas que acabaram manchando E um pouco ele. se E a no gente for Brasil, citar, vai embora. não, vai É um embora, programa né? só para isso. Vai longe. Na Argentina, inclusive, a gente já teve vários. O próprio Maradona teve problema com fisco, É, teve outros problemas que a gente conhece bem. Mas, claro, assim, claro. alguns problemas, ó, eu não vou dizer todos, mas uma partezinha deles eu acho que é falta de assessoria. Esses do Ronaldinho, inclusive até o que originou a prisão dele, para mim é uma assessoria ruim. Foi uma assessoria ruim. Ô, Nervo, para finalizar agora de verdade, me dá um palpite: Corinthians e Fortaleza.
Corinthians 2, Fortaleza 0. Fechou, então. Nervo, obrigado, viu? Obrigadão. Antes de encerrar, só queria dar um recadinho. Gente, segue a página no Instagram, @dale10. É isso mesmo, é a página do Andrés Nicolás D'Alessandro. Olha eu falando dele de novo nessa live. Para quem não sabe, gente, o Dale não é só um jogador do Inter e um ex-jogador do River Plate, mas o Dale faz um trabalho muito bacana fora de campo, que é ajudando as famílias que tiveram aí problemas com as paradas aí, né, na pandemia em Porto Alegre, nas periferias de Porto Alegre. O Dale está sempre fazendo sacolão lá, sempre ajudando as famílias com cesta básica, os mais necessitados com cesta básica. Ele faz alguns sorteios na live, às vezes de camisa autografada, pede uma colaboração que geralmente vai para essa ONG que ele participa, e algumas coisas também que ele faz para o Instituto de Câncer, Instituto de Câncer Infantil. O Dale, ele é embaixador sul-americano do Instituto de Câncer, gente, e ele sempre está fazendo ações aí para angariar fundos para o Instituto. Então, vale a pena acompanhar a página do jogador, vale a pena ficar por dentro dessas ações bacanas aí que ele faz aí para angariar fundos. Para ajudar também, né? Porque Ajudar as no momento necessidades. tão difícil do mundo hoje, né? O Odalê, inclusive, teve uma ação recente que ele fez aí para ajudar os jogadores de clubes pequenos, e com a parada do futebol, a maioria dos jogadores que são de clubes pequenos e precisaram de auxílio não conseguiram pegar auxílio. Uhum. Eles entram naquele grupo que não pode pegar auxílio do governo. O Dale fez uma iniciativa com o Zé Roberto, com os jogadores Zé Roberto. Conseguiram também ajudar jogadores do Mato Grosso, alguns do Nordeste, do Norte, como o Ji-Paraná recebeu ajuda também. Então, vale a pena acompanhar aí. Fechou, Nervo. Obrigado. Obrigadão, Ícaro. Se cuida. Você também e a todos nós, hein? Vamos Até continuar mais, se cuidando. pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana para vocês também.